Bom dia, irmãos, como estão? Bom, estamos juntos aqui mais uma vez para estarmos num culto online e gostaria de ler uma meditação para vocês para começarmos o culto. A nossa meditação hoje começa em Lamentações 3, 21 a 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom, lendo um pouco desta passagem, eu queria propor um exercício, né? E contar quantas bênçãos Deus já nos deu, quantas bênçãos Deus supre nas nossas vidas e dão para a nossa igreja, tanto coletivamente como individualmente. Isso não te traz conforto? Saber que seu Deus é imutável, misericordioso e que suas misericórdias se renovam a cada manhã? Isso, sei lá, faz com que eu fique, como o pessoal fala, sussa, né? Porque eu sei que todo dia, enquanto eu acordar, Deus vai estar comigo e vai suprir as minhas necessidades. É por isso que a gente louva Ele, porque Ele é imutável e suas misericórdias se renovam. Ele é fiel e supre todas as nossas necessidades. Vamos chamar o grupo de louvor, então? Vamos louvar a Deus? Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para louvar ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus. Estamos louvando pela sua fidelidade, pela sua bondade. Vamos dizer, nós estamos aqui entrando na presença do Senhor.
Nós entramos muitas vezes na presença do Senhor no nosso dia a dia, buscando Ele em oração ou buscando Ele nas nossas horas silenciosas. Mas nesse momento nós temos a oportunidade de entrarmos juntos, como família, como igreja, para louvarmos juntos ao Senhor, cantando a sua bondade, cantando sobre as maravilhas que Ele fez em nossas vidas. Dizer para nosso Deus que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ele cuidará de nós mesmo no vale da sombra da morte, como diz em Salmo 23. Mas quem nos deu acesso, deu esse livre acesso a Deus, foi Jesus, morrendo na cruz, nos deu o livre acesso ao trono do Senhor. Nós podemos entrar diante de Deus, nós podemos estar adorando e prostrando para glorificar esse formoso nome, que é o nome de Jesus. Vamos cantar juntos, não deixe de cantar, não deixe de louvar. Enquanto nós cantamos aqui, vocês em suas casas, cantem juntos para glorificar o nome do nosso Deus. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Faze tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor.
nome tão santo és Deus majestoso, formoso Salvador, suscito, justo e santo, é o Cordeiro da montanha. O céu louva-te, toda a criação adora ao Rei, tremendo Deus, quão belo és, teu nome de poder exaltarei, tremendo Deus, quão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo és Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, cantarei pra sempre. Jesus te ama, Jesus te ama, tremendo Deus, quão belo és, teu nome de poder exaltarei, tremendo Deus, quão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo és Jesus. Senhor, te agradeço porque o Senhor realmente é um Deus eterno, Senhor. É um Deus que não muda e por mais que a gente tente mudar a nossa perspectiva e buscar outros caminhos, o Senhor sempre nos traz para perto e mostra e nos dá conforto, Senhor. Peço para que o Senhor esteja com o nosso culto, que ele seja agradável a Ti e que o Senhor possa ungir a boca do pregador, que ele possa não falar por ele, mas falar palavras vindas de Ti, Senhor. A este peço e oro, em nome de Jesus, amém. A leitura de hoje se encontra em Marcos 5, de 1 a 19. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e ferindo-se com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro.
e perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos passava perto dali num monte, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que eram de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despedadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. Muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então ele começou a rogar a Jesus que retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu para lhe que permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Olá, meus queridos. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Desde criança, meu pai sempre contou histórias para embalar o nosso sono. Sempre gostei de ouvir histórias e as minhas melhores lembranças são aqueles em que meu pai nos levava para a livraria para comprar livros de histórias. Tenho uma verdadeira paixão por narrativas e considero que as melhores narrativas são aquelas que envolvem a própria pessoa que está contando história. Assim, as histórias que meu pai contava sobre a sua infância pobre, durante a ocupação japonesa em Taiwan, de como tinha que se virar para ter um pouquinho de, digamos assim, suprimento de proteína animal, eram as mais fascinantes. Então, por exemplo, ele contava que para poder comer um pouquinho de proteína animal, ele tinha que ir pescar rãs. Quando ele conseguia pegar as rãs, então aí a minha avó fazia um ensopado de rãs. Ou então, ratos. Ele fazia armadilhas e pegava ratos para comer. Para as pessoas que nunca passaram por necessidade, comer rato pode ser uma coisa inimaginável. Mas para o meu pai, na infância pobre dele, comer ratos era uma fonte importante de proteína animal. Então, essas histórias me fascinavam demais. E eu lembro que uma vez ele contou uma história extremamente fascinante. Ele diz o seguinte: por ser parte do território do Império Japonês, Taiwan entrou no roteiro de bombardeios americanos no final da Segunda Guerra. Então, vez ou outra, sempre havia bombardeiros americanos a sobrevoar a ilha e jogar as bombas. E ele contou que uma vez ele estava na escola quando soou o alarme de bombardeiros. Então, ele e seus amiguinhos saíram da escola correndo e foram rapidamente para os bunkers, a fim de se esconder para escapar do bombardeio.
Mas o que ele não contava, o que ele não, na verdade, o que ele não esperava, era que um senhor idoso, um camponês que nunca jamais havia visto um bombardeiro a sobrevoar a aldeia onde morava meu pai, ele saiu do abrigo e foi no lugar mais alto para tentar enxergar os aviões americanos. Vocês sabem que os americanos bombardeavam as aldeias porque na aldeia do meu pai se plantava arroz para o exército imperial japonês. Então, quanto mais eles conseguiam destruir de arrozais, era suprimento a menos para o exército japonês. Então, naquele dia, um único bombardeiro sobrevoou a aldeia do meu pai. Ia descarregar 1 tonelada de bombas. Mas esse camponês, que nunca tinha visto um avião, subiu no lugar alto. E todo mundo pensou que ele fosse morrer. Mas aquele dia era um dia muito ensolarado. Então o camponês ao levantar a cabeça, ele não conseguia enxergar absolutamente nada, porque o sol batia direto nos olhos dele. Então o que ele fez? Ele pôs a mão na frente dos olhos para fazer sombra, a fim de que ele pudesse enxergar. E o mais engraçado é que o piloto americano, quando avistou um camponês idoso fazendo esse gesto, ele interpretou como se fosse alguém batendo continência para ele. Nós não sabemos se realmente foi assim que o americano pensou. Mas o milagroso é que aquele dia o bombardeiro americano não jogou uma bomba sequer. Então a aldeia foi poupada. Vocês sabem que essa história me fascinou e até hoje me fascina. Às vezes eu quero me imaginar como estando presente, testemunhando aquela cena. Um camponês idoso tentando enxergar o bombardeiro americano e fazendo um gesto como se fosse bater continência para o piloto americano. E esse gesto singelo salvou a aldeia. Eu não tenho como provar se essa história que meu pai contou é uma história verdadeira. Eu só sei que isso marcou profundamente a minha vida. E eu sempre digo para todos que a narrativa é a maneira mais fascinante de você ler sobre uma história. A maneira como você conta a história, e especialmente quando você participa ou participou da história, é a maneira mais eficiente de você comunicar e transmitir algo que você quer transmitir para as pessoas. Nós lemos um trecho em que um endemoniado, que era extremamente forte, porque as cadeias, as correntes comuns não conseguiam prendê-lo. Esse camarada que metia medo para todos os habitantes daquela região. Existe uma certa controvérsia de onde terá sido a história. Tem gente que fala que foram os Gerazenos. E depois tem gente que diz que é da terra dos Gadarenos. Nós não sabemos. Sabemos que era uma aldeia que era próximo de Decápolis e que tinha um precipício em direção ao mar. Isso não importa muito, porque embora estivesse
registrado em vários evangelhos e havendo um pouquinho de diferença no nome da aldeia, a história é basicamente a mesma. Um homem, um jovem, que era possuído por demônios, sabemos que eram vários demônios, por isso que era chamado de legião, ou seja, muitos. Esse jovem perturbava a paz local, de modo que, não conseguindo prendê-lo, eles o expulsaram da aldeia. Tanto é que esse jovem morava nos sepulcros. Vocês podem imaginar que uma pessoa como esse jovem era praticamente um morto, não só porque dormia nos sepulcros, mas não tinha vida social, muito menos uma vida religiosa. Ele era uma pessoa que era rejeitada completamente pelos aldeões e ficava naquele local que é conhecido como os sepulcros ou cemitério. Quando Jesus chegou na aldeia, esse jovem foi ao encontro de Jesus. E Jesus fez algo que ninguém havia conseguido fazer, que era expulsar os demônios. Uma coisa interessante é que quando Jesus atravessou o mar e encontrou esse endemoniado, o evangelista Marcos gastou alguns trechos para descrever sobre a força e sobre a situação desse jovem endemoniado. E por aí nós podemos perceber que esse jovem realmente era um rejeitado, e por ser um homem extremamente forte, quando os demônios o possuíam, então ele se tornava uma ameaça para a segurança das pessoas. E Jesus, em apenas um instante, conseguiu expulsar os demônios desse jovem. Interessante a conversa que a legião de demônios trocou com Jesus. Eles pediram para que Jesus permitisse que eles entrassem numa manada de porcos que pastava na região. Aí eu quero chamar a atenção para um fato que talvez escape da nossa observação. Provavelmente a aldeia era um local onde a religião predominante era o judaísmo. Se vocês fossem ao livro de Êxodos e lessem atentamente, e depois no livro de Levíticos, quando trata sobre os chamados animais imundos, a lei de Moisés era muito clara. A lei de Moisés dizia o seguinte: aqueles que se aproximassem de animais imundos, entre os quais os porcos, e tocassem nesses animais, se tornavam impuros. Ou seja, a lei de Moisés proibia que os judeus tivessem contato com os animais impuros, ou chamados imundos, e aí incluindo os porcos. Mas não sei se vocês prestaram atenção, tinha uma manada de porcos lá. E Jesus permitiu que a legião de demônios entrasse dentro dos porcos. Isso provocou
que a manada de porcos se precipitou mar adentro e morreu toda a manada afogada. Ora, quando os aldeões foram ter com Jesus, porque ouviu alguém contar que Jesus havia expulsado os demônios desse endemoniado, engraçado é que a primeira coisa que eles prestaram atenção não foi que aquele jovem, que outrora era um homem endemoniado, que trazia ameaça à segurança das pessoas, que morava e dormia nos sepulcros e provocava uma série de transtornos nas pessoas, habitantes de lá, estava são, estava bem, sentado ao pé de Jesus, conversando com Jesus, ouvindo Jesus falar. Mas a primeira coisa, isso não foi o que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi que a manada de porcos havia se precipitado mar adentro. Os habitantes não estavam preocupados que Jesus operou um milagre. Eles não estavam preocupados e não estavam tão interessados no fato de que Jesus havia resgatado uma pessoa. O que chamou a atenção deles é o temor da perda de fonte importante de ganhos. É a perda financeira que chamou a atenção dos habitantes desta aldeia. E ao invés de convidar Jesus para ficar um pouco lá com eles, para curar os enfermos e ouvir o que Jesus havia para pregar, eles preferiram pedir que Jesus os deixasse. Jesus resolveu deixar a aldeia. Antes, porém, da partida de Jesus, esse jovem que foi resgatado, como ele era morto e agora tinha uma vida nova, ele pediu que Jesus deixasse que ele seguisse, porque ele queria se transformar, queria se tornar um discípulo de Cristo. Surpreendente foi a resposta de Jesus. Jesus disse para ele: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Queridos, quem quer ser discípulo de Jesus não necessariamente precisa ir para longe, mas precisa, antes de mais nada, contar a história de sua própria história, porque você participou dessa história, de como Jesus resgatou a sua vida. Essa foi a ordem de Jesus para esse jovem. Não precisa me seguir para onde eu quero ir. Fique onde você está. E conte para eles. Qual a melhor maneira de contar a história? A própria história. É o antes ou depois. Antes, ele era um endemoniado. Agora, ele era um homem, um ser novo, uma nova criatura. Agora ele vive diferente. Antes ele tinha demônios dentro dele. Agora ele se transformou em uma pessoa completamente nova. Uma nova criatura. Onde não mora mais os demônios. Agora ele é uma pessoa resgatada por Jesus.
Jesus resgatou esse jovem. E a ordem de Jesus é justamente: diga àqueles, no lugar onde você está, o que Deus fez por você. Queridos, quando você conta uma história, quando você conta uma história de outra pessoa, o alcance é diferente. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de culinária. A culinária, para mim, é a manifestação da máxima sofisticação cultural de um povo. Porque você pega ingredientes que não tem nada a ver uma coisa com outra, mistura os ingredientes, é claro, respeitando o tempo de cozimento de cada material, o tempo de ebulição, a temperatura de ebulição de cada material. Você coloca a mistura e coloca algum tempero e os ingredientes acabam se transformando em um prato que eventualmente não tenha mais o sabor original dos ingredientes antes do seu cozimento. Gente, isso é a expressão de propriedades químicas e físicas. É uma verdadeira alquimia. Então, todo mundo sabe que eu gosto muito de culinária. E todas as vezes que eu vou para uma cidade, eu gosto de conhecer os bons restaurantes locais. Então, quando eu e a Lena fizemos 20 anos de aniversário de casamento, nós fomos passear em algumas cidades, e entre as quais nós fomos até a cidade de Paris. E em Paris havia um restaurante, aliás, ainda há um restaurante que tinha 3 estrelas Michelin, mas atualmente não tem mais, atualmente tem uma. E é um restaurante que funciona desde 1582, se não me engano. Muito bem, esse restaurante chama-se La Tour d'Argent, que significa a Torre de Prata. Nesse restaurante tem um prato muito famoso que chama-se caneton. Como é que se faz o caneton? Eles pegam a carne de pato, colocam numa prensa, a prensa pressiona a carne de pato, o suco que está na carne do pato, então desce, e ele pega então esse suco da carne, faz um molho, depois ele ele grelha a carne de pato, e depois de grelhar, transforma-se em um prato. Então, como vocês podem ver, nós fomos almoçar nesse restaurante, e vocês podem ver esse prato, o caneton. Estão vendo um molho que é feito a partir do suco de carne do pato. E esse aqui é para vocês, para provar para vocês que nós estivemos lá. Essa é a conta que nós tivemos que pagar. E esse é o certificado de que nós comemos o pato. Esse certificado, de um lado, tem o desenho do cozinheiro que inventou esse prato, e do outro lado tem o número do pato. Ou seja, eles numeram o pato a partir de 1800 e alguma coisa.
quando eles começaram a servir este prato. Se eu viesse para vocês e falassem assim, gente, vá comer no restaurante La Tour d'Argent. Eu nunca fui, mas ouvi dizer que é muito bom. O que vocês vão pensar? Eu não tenho propriedade para recomendar um restaurante que eu não fui. Mas se eu chegar para você e disser para você, vão para esse restaurante, porque é um excelente restaurante, porque eu vivi a história, vocês vão acreditar em mim. O que Deus fez por você, quando você conta essa história, quando você vive essa história se torna crível. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que sejamos testemunhas do que ele fez por nós, assim como o que ele fez com o endemoniado. Aliás, somos um reflexo desse endemoniado. Cada um de nós temos os nossos pontos fracos em termos de pecado. Nós somos escravos do pecado. Portanto, nós somos possuídos por demônios. Na verdade, por nosso desejo de ser donos de nós mesmos e não somos. Nós somos iguais àquele endemoniado. E Jesus transformou sua vida. Quero ler com vocês no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção em duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce em você, você vai se transformar em testemunha. Capítulo 4, verso 33 do livro de Atos diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando o Espírito Santo está em você, você se transforma em testemunha. Ou seja, quando os demônios que antes possuíam cada um de nós fossem ou forem expulsos e o Espírito Santo tomar o nosso corpo, sendo soberano sobre nós, nós nos transformamos em testemunhas. Testemunho, em grego, significa, a palavra original em grego é martirion. Traduzido para português é martírio. E testemunha em grego é mártir. Nós entendemos em português que o mártir é aquele que morre por uma causa. E não está errado. Para podermos testemunhar, nós temos que morrer pela causa. Quando nós morremos, essa morte é a morte do velho eu. Quando eu morro, quando eu abandono a minha vida anterior, eu estou morrendo para o mundo. E isso é o próprio testemunho. Quando você vivia de um jeito e agora vive e fala de outro jeito, você é a testemunha. Como aquele endemoniado, nós vivíamos mortos. Como o endemoniado dormia nos sepulcros, nós estávamos separados de Deus
e nós éramos mortos. Jesus deu a vida dele por nós. Então, nós fomos ressuscitados por Jesus. Para ressuscitar, você tinha que estar morto. Se você não estava morto, não ressuscita. Então, a morte nossa, por causa do pecado, foi vencida, essa morte, pelas obras de Cristo Jesus. Assim, nós voluntariamente morremos quando nós escolhemos Jesus. E quando escolhemos Jesus, o Espírito Santo nos dá este poder. Então, quando o Espírito Santo está em nós, nós morremos para o mundo. E essa morte é o testemunho. Isso é contar a sua própria história. Não é difícil testemunhar o que Deus fez por nós. A não ser que você ainda não tenha morrido para a sua vida antiga e ainda continua sendo possuído pelo pecado. A partir do momento que você aceita que Jesus seja soberano da sua vida, você é transformado. Viver e contar essa sua própria história é a melhor maneira de testemunhar. É a melhor maneira de você dizer que você agora é um ser vivo, é uma nova criatura. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos contar a nossa própria história. Abandonemos a vida de pecados. Assim, nós temos condição de testemunhar da transformação que Deus fez na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo resgate em Cristo Jesus. Convidamos o Espírito Santo para que venha e tome o nosso coração, para que o nosso velho eu possa ser sepultado, assim como os demônios entraram na manada de porcos, que significa a imundícia da nossa vida antes de conhecer Cristo. Nós ressuscitemos, vivamos uma vida nova. E esta morte para o pecado seja, Senhor, o nosso testemunho para o mundo do que Jesus fez por nós. Nós pedimos que esta vida nova floresça em nós e sejamos verdadeiramente testemunhas do seu milagre que o Senhor operou em nós. Nós pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Bom dia. Para você que está acompanhando o culto da ISF, este é o momento da oferta. E no momento atual que estamos passando de pandemia, não podemos nos reunir presencialmente. Mas você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas através de depósito bancário, e os dados bancários estarão aparecendo na tela ao lado. E se você está tendo alguma dificuldades para usar estes meios para ofertar, você pode estar contatando um presbítero, um diácono ou a liderança ou o pastor, para que eles possam estar tomando as devidas providências para que você possa estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Como oferta de amor.
Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por essa semana. E eu também gostaria de agradecer pelo culto que tivemos agora, mesmo que seja sendo online. Agradecemos, pois podemos ter a oportunidade de ter acesso a essas plataformas para realizar o culto, Senhor. E eu gostaria de orar agradecendo pela oferta, Senhor, e consagrando, Pai, ao Teu altar tudo que estamos entregando, Pai. E que seja a resposta de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós nesse período que estamos passando e até hoje, Pai, e o que o Senhor fará, Senhor. E obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. E assim agradeço em nome de Cristo também. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Então encerramos o mês de agosto. Começamos o isolamento em março. Então já são mais de 5 meses esperando o fim dessa pandemia. Alguns indicadores estão melhorando e a gente continua orando para que isso possa melhorar o suficiente para voltarmos a nos reunir como igreja. Eu sei que vai ser uma transição interessante, porque muita gente vai estar com preguiça de vir para a igreja. Achou legal ficar sentado em casa de pijama e assistindo o culto. Mas tem também a parte relacional que a gente gostaria de retomar. Continue assistindo os cultos. Se você é novo aqui no nosso meio, vai ter sempre um tempo de contato depois do nosso culto, tá bom? Entre ali, tem um link ali embaixo, procura lá. Obrigado, gente. Até semana que vem.